Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa segunda aula de língua portuguesa. Hoje iremos iniciar o nosso livro 1. Começaremos pela unidade 1 e o capítulo 1, versos cantados e improvisados, das páginas 8 a 13. Os itens abordados serão o estudo do texto, Rei Alfredo canta. Vamos falar também um pouquinho sobre o cordel, repente e embolada. As atividades referentes a essa aula são para entender o texto, páginas 11 e 12, e a ficha de atividades das páginas 3 a 6. Bom, os objetivos do capítulo 1 são os seguintes: reconhecer os gêneros cordel, repente e embolada, compreender as características, semelhanças e particularidades de cada gênero citado. Ou seja, nós vamos trabalhar esses gêneros e nós vamos entender as características, vamos entender o que eles têm em comum e o que eles têm de diferentes. Vamos também ler e compreender o papel das rimas, métrica e ritmo na construção de textos poéticos. E vamos reconhecer e compreender as funções dos pronomes pessoais e possessivos. Vamos para a página 8 do nosso capítulo 1. Bom, gente, eu vou lendo o que está nas páginas e vou explicando, tá bom? Essa vai ser a metodologia adotada porque nós temos que utilizar todo o nosso material didático. Bom, capítulo 1, versos cantados e improvisados. Neste capítulo, nós vamos falar um pouco sobre rima, ritmo e melodia dentro da cultura do cordel e aprender as funções e os usos dos pronomes pessoais e possessivos em nossa comunicação. Gente, olha só, nós vamos iniciar a parte gramatical falando sobre pronomes e vamos escolher dois tipos, os pessoais e os possessivos. E vamos também trabalhar a questão do gênero cordel. Lembrando que o gênero cordel ele vai ser trabalhado também em redação. Só que em redação nós iremos aprofundar mais o gênero cordel. Nossa conversa vai da página 8, tem o seguinte: vamos saber o que é um repente? E uma embolada, o que é? Você já viu uma apresentação de cordel, repente ou embolada em uma praça pública? E aí, pessoal, vocês já viram alguma apresentação de cordel, de repente, de embolada? Em Ceará, aqui em Fortaleza, lá na Praça de Ferreira, tem muita apresentação de cordel. Vamos conhecer esses gêneros e de onde eles são? No Conversa Vem, da página 9, nós temos o seguinte: você já ouviu falar de um duelo de cordel ou repente? Ou seja, aqueles dois violeiros que ficam duelando entre si? Se não, saiba que é uma das expressões da arte nordestina brasileira baseada em uma cantoria inventada na hora de improviso. Ou seja, na hora que eles estão ali duelando, eles vão inventando e vão falando, criam na hora. Você é bom em inventar versos de improviso? Faça uma tentativa e escreva alguns versos. Olha, gente, tem gente que consegue fazer essas rimas com maior facilidade. Tem gente que nem tanto, aí no caso tem que praticar um pouco mais. Versos improvisados. O que você lerá agora é parte de um livro em que o rei Magrilin e a rainha Isabel vivem muitas aventuras. Eles são um casal de violeiros e em sua viagem de lua de mel se depararam com um rei chamado Alfredo. Veja como Magrilin e Alfredo usam os versos para um duelo de cordel ou repente. Então, nós vamos ver agora um duelo de cordel. Rei Alfredo canta, página 9. Eu vou lendo aqui e vocês vão acompanhando a leitura com o livro de vocês. Pois então eu vou começar e não vou fazer fiasco. A cerola eu como inteira e banana eu já descasco. Carambola vai pro C e pro D vai o damasco. A eugênica é saborosa e o figo necessário. A goiaba é letra G nesse rico abecedário. Acreditem numa fruta com H no dicionário. O ingá nunca provei, genipapo também não. Já fiz suco de laranja, comi doce de mamão. Misturei a nectarina com oiti na refeição. Com o P tem a pitanga, com o Q tem o kiwi. Logo após vem a romã, em seguida o sapoti. Bote a tangerina e uva e a lista acaba aqui. Não há fruta que comece com H e nem com V, pois com X também não há, muito menos com o Z.
Pode abrir o dicionário se quiser mostrar você. Ao ouvir aqueles versos, a plateia silenciou. Só Alfreda que sorria, festejando já ganhou. E então, ao Magrelim, em voz alta ele falou: sou Alfredo, bom poeta, cabra macho, como que? Eu sou príncipe nas rimas e sou rei no ABC. Pois agora, meu amigo, quero ouvir cantar você. Magrelim, ouvindo aquilo, preferiu deixar pra lá. Ele apenas perguntou: pelo W e pelo K? E nos seus versos também letra Y não há? Rei Alfredo ficou bravo. Ouça aqui, seu violeiro, estas letras que me cobram são comuns lá no estrangeiro, mas são muito pouco usadas no falar do brasileiro. Magrelim fez pouco caso. Que poeta mais chinfrim, cantou 19 frutas, por que tão pouquinho assim? Rei Alfredo, agora escute, ABC se canta assim. Então, gente, nós podemos perceber que ali teve um duelo entre o Magrelim e o Alfredo. Um fala e o outro rebate. E é assim que acontece geralmente com os duelos de cordéis. Na língua portuguesa, página 11, nós vamos trabalhar o entendimento desse texto com algumas questões. Primeira questão: quem participa da situação contada no cordel? Bom, gente, nós sabemos que foram os reis Alfredo e o Magrelim que duelaram no cordel. Segunda questão: no cordel aparecem frases que indicam quando os personagens vão cantar. Cite uma dessas frases. Olha só, tem duas aqui. Rei Alfredo ficou bravo, que aí vai falar quando o Alfredo fala, né? E Magrelim fez pouco caso, logo em seguida vem a fala do Magrelim. A gente pode perceber isso pela presença dos dois pontinhos, ó. Quando termina essas frases estão no finalzinho delas, nós temos os dois pontos que indicam que vem a fala de alguém. Terceira questão: as frases que indicam que os personagens irão dizer ou cantar são a voz de um contador de histórias. Isso quer dizer que o cordel cantado pelos violeiros, os reis Magrelim e Alfredo, está dentro de um livro. Qual é o nome desse livro e quem é o autor? Bom, lá no finalzinho do cordel tem o nome do livro e do autor a qual esses versos pertencem. Bom, o nome do livro é Magrelim e Jezebel em O Rei do ABC e o autor é o Fábio Sombra. Quarta questão da página 11. Qual era o tema dos versos que o rei Alfredo deveria criar? Bom, nós percebemos que era o quê? O ABC das frutas, né? Então era nome de frutas. Quinta questão: por que os versos que você leu são um duelo de cordel? Por que você pode perceber que ali tem um duelo? Primeiro, porque os violeiros brigam para mostrar quem sabe fazer melhor. Eles estão brigando para mostrar quem é o melhor no duelo. Magrelim diz que Alfredo esqueceu de cantar algumas letras como W e K. Ou seja, o Magrelim vai afrontar o Alfredo dizendo que ele esqueceu de algumas letras. Sexta questão: o que se pode entender da expressão "e não vou fazer fiasco"? Fazer fiasco, gente, é a mesma coisa de não vou passar vergonha, ou seja, eu vou fazer bem feito. Página 2, oitava questão. Analise as situações a seguir e assinale aquela em que alguém também faz pouco caso de alguma coisa ou de alguém. Então vamos lá, a resposta correta está no item A. Olha o desenho que eu fiz. Só isso? Esse só isso, gente, tá falando o quê? Tá fazendo pouco caso. Só isso aí que você desenhou, puxa, podia ter feito melhor, né? Então ele tá fazendo pouco caso, tá desdenhando do desenho da coleguinha. Nona questão. Observe a estrutura do texto. Você já aprendeu que uma estrofe é um conjunto de versos? Que característica é comum a todas as estrofes do cordel? E a resposta é: todas as estrofes possuem 6 versos. Bom, gente, relembrando, o cordel ele é feito na estrutura poética, certo? Então ele é formado por versos e estrofes e rima. O verso é cada linha do texto, cada linha do cordel. A estrofe é o conjunto de versos, é aquele pedacinho que você depois pula uma linha para começar outro. Aquele grupinho é uma estrofe. No cordel, que nós acabamos de ler, ele possui em todas as suas estrofes 6 versos. É uma cestilha, que a gente costuma dizer. Olha só, os cordéis, eles possuem isso em comum. Geralmente,
do jeito, a quantidade de versos que tem em uma estrofe é a mesma que tem em todas as outras. Então, se ele tiver 7 estrofes, 7 versos na primeira estrofe, ele vai ter 7 versos nas demais. O que nós lemos tem 6 versos em todas as estrofes. Isso é comum nos cordéis, eles possuem o mesmo número de versos em todas as estrofes. E aqui no Para Saber Mais, ele fala justamente do que eu acabei de explicar. Todos têm 6 versos, ou seja, são umas sextilhas. A gente vai ver um pouco mais sobre essa questão dentro da aula de redação, quando nós abordarmos o gênero cordel. Página 13. Magrelin e Jezebel em O Rei do ABC é um texto escrito em versos de cordel. Esse tipo de verso era tradicionalmente recitado em feiras e os versos eram impressos em folhetos e pendurados em barbantes, também chamados cordéis. Daí a sua denominação, né? Cordel. Atualmente, os poemas de cordel mantêm sua estrutura poética de rima e métrica, geralmente com estrofes de 6, 7 ou 10 versos, e são publicados em livros e difundidos pela internet. Os poemas de cordel normalmente são acompanhados de uma xilogravura, ilustração obtida por meio da gravação de relevos em madeira. Então aqui a gente tem um pouquinho das características do cordel. O nome cordel, gente, ele surgiu justamente porque esses textos eles eram impressos e pendurados em cordas. E por isso o nome eram cordéis, né, que eram o nomezinho das cordas. E aí ficou o nome literatura de cordel. Essa literatura de cordel, ela surgiu em Portugal e chegou ao Brasil no início da colonização. A princípio, eles cantavam nas ruas, né? Falavam, iam contando para a população, porque a população, naquela época, a maioria era analfabeta, então eles iam falando nas ruas. Com o tempo, o surgimento das prensas, né, da imprensa também, eles começaram a imprimir, certo? E com essa impressão, eles começaram a vender. Antigamente, a maioria desses cordéis eram vendidos pelos próprios autores. Eles criavam, imprimiam e vendiam. Vendiam até muito bem baratinho. E uma das características bem presentes no cordel é essa questão das imagens serem o quê? Acompanhados de xilogravura, que é uma técnica em que eles raspavam o desenho na madeira, colocavam a tinta, passavam o papel em cima e aí vinha aquele desenho que a gente chama de xilogravura, que é esse desenho que a gente pode perceber mais escurinho, né? E era feito através dessa questão do relevo, né? Feito na madeira. Pegava a madeira, fazia o desenho, jogava a tinta e prensava o papel. E aí você tinha a xilogravura. Para saber mais, página 13, duelos de versos como esse protagonizado pelo rei Alfredo e o rei Magrelin são uma forma de expressão artística brasileira muito difundida, principalmente na região Nordeste. Então, assim, gente, o cordel, ele começou no Nordeste. Então, ele tem, assim, uma popularidade imensa no Nordeste. Afinal de contas, como ele surgiu aqui, ele acabou ficando e fazendo parte da nossa cultura. São chamados repentes e os seus participantes são os repentistas. Os temas são sorteados ou escolhidos por alguém. E os participantes criam e cantam os versos de improviso, geralmente acompanhados de uma viola. Gente, olha só, os repentistas são aquelas pessoas, geralmente aqui em Fortaleza acontece muito na Praça do Ferreira. Eles sentam, cada um com violão, e sorteiam um tema e aí começa o duelo. Pode ser política, religião, economia, o tema que vier, futebol, eles vão duelando. E eles são chamados de repentistas. Há também as emboladas, que são os duelos bem humorados em que os emboladores utilizam pandeiros ou ganzás para acompanhar suas cantorias, que geralmente caçolam do adversário e promovem o riso da plateia. Já na embolada, ele não vai utilizar o violão, ele vai utilizar os pandeiros. E na embolada, ele não vai duelar com uma pessoa, ele vai brincar, vai fazer piadas de alguém que está na plateia, e isso vai despertar o riso dos demais. Bom, gente, eu vou concluindo a nossa aula 2, vou ficando por aqui e vou deixar uma mensagem para vocês. Nunca use a falta de motivação como desculpa. Na vida, muitas coisas têm que ser realizadas através do compromisso e não da motivação. Eu sei que foi um ano de 2020 bem complicado. 2021, algumas pessoas optaram por ficar ainda em casa e eu sei que às vezes a gente acaba se desmotivando.
Quando se desmotivarem, lembre-se, vocês têm como obrigação estudar, é o compromisso que vocês têm, tá bom? Estudar bastante. Então, muitas vezes, quando se sentirem desmotivados, lembre que vocês têm que cumprir essa meta de estudar, tá bom? Vejo vocês na nossa próxima aula. Grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!